algo que o Senhor gerou no meu coração nessa tarde, sobre buscando uma resposta de Deus. Quantos precisam de uma resposta de Deus aqui? Amém? Eu tenho certeza, queridos, que todos nós precisamos da resposta de Deus. Todos nós um dia precisamos da resposta de Deus. E eu creio que muitos de nós aqui hoje, nesse dia de hoje, precisa de uma resposta de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm orado a respeito de uma resposta de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm passado por situações que esperam uma resposta de Deus. Quero te dar uma boa notícia nessa noite. Deus quer falar com você nesse lugar, amém? Deus quer trazer ao seu coração uma palavra nessa noite, para trazer resposta a dúvidas, a pensamentos, a questionamentos, a situações pelas quais você possa estar passando nesses dias, nesse tempo. Deus quer trazer uma resposta ao nosso coração, queridos. Deus é um Deus de revelação. Deus é um Deus que nos traz resposta. Deus é um Deus que nos traz luz a todas as coisas. Sabe, queridos, Deus não é Deus de coisas ocultas. Muitas vezes a gente fala, né? A gente tem aquele jargão gospel, né? Que Deus de mistérios, né, irmão? Não, Deus é Deus de revelação, irmãos. Amém? Deus é Deus de esconder as coisas. Deus é Deus de mostrar as coisas. Sabe, queridos, Deus é aquele que vem e nos mostra, que expõe, que coloca as claras, que verdadeiramente quer que nós saibamos como elas são, que verdadeiramente quer que nós entendamos elas. Esse é o propósito de Deus para nós. Então, Deus quer falar conosco nessa noite. Abre a sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1. Glórias a Deus. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas, elas pertencem a Deus. Se pertence a Deus, então você não precisa se preocupar, irmão, pertence a Ele. Mas as reveladas aos filhos e aos pais. Amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Glórias a Deus. Quantos são pais espirituais aqui? Pais naturais? As revelações são para nós, igreja. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te agora, Senhor, peço-te que de que modo tenho andado diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. No verso 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. No verso 6, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite, Deus. O Senhor preparou esse momento para nós, o Senhor preparou esse tempo para nós. Pai, que nós estejamos, ó Deus, abertos a tua palavra nessa noite, Deus. Toda a resistência, tudo aquilo que de alguma maneira tenta, Deus, nos impedir de compreender a palavra do Senhor, Deus, caia por terra nessa noite. Nós não aceitamos nenhum intruso, nenhum mentiroso, nenhuma seta, nenhum dardo inflamado contra as nossas vidas. Mas nós declaramos, ó Deus, os nossos corações como uma terra boa, para que a tua semente da palavra, a semente incorruptível da tua palavra, venha e nos alcance e toque ao nosso coração.
e toca a nossa vida, que nós saiamos daqui nessa noite, Deus, repletos, ó Deus, da Tua palavra e da Tua unção. Encha-nos, ó Deus, neste lugar de uma forma sobrenatural. Traga as respostas, ó Deus querido, as respostas que o Teu povo precisa, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti nesta noite, Pai, visita o nosso coração, sonda o nosso coração, Pai, traga a nós, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Querido, Ezequias era um bom rei da sua época. Ezequias foi filho de Acás. Acás foi um rei que não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acás começou a reinar com 25 anos e reinou apenas 16 anos e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, Ezequias não tinha uma referência paterna de um reinado bem sucedido, mas eles tinham uma paternidade espiritual de Davi, como o rei que teve em Israel e que foi o precursor do reinado de Israel, no que diz respeito a um reinado bem sucedido, a um reinado segundo os preceitos de Deus. Mas aqui nós vemos a vida do homem chamado Ezequias, filho desse homem que não teve um reinado bem sucedido, mas Ezequias sim teve um reinado muito bem sucedido. A palavra do Senhor, queridos, nos mostra que Ezequias começou também a reinar nos seus 25 anos, e reinou durante 26 anos sobre Israel, durante 26 anos sobre Judá, sobre Jerusalém, ele reinou, e foi um reinado bem sucedido. Nós vemos, queridos, a história desse homem, que foi um homem que, gastou seus dias, fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. No tempo do rei Ezequias houve um reavivamento em Israel. Ezequias foi muito usado por Deus para trazer uma chama do coração de Deus para o povo. Mas, querido, nós vemos agora esse rei que era um rei bom, um rei reto, um rei que estava fazendo aquilo que era correto aos olhos de Deus, em uma enfermidade. E não era simplesmente uma enfermidade, mas Ezequias estava passando por um período muito crítico, e como que se não bastasse, ainda chega um profeta na casa dele, e fala para ele arrumar as coisas, porque ele ia morrer. Fala para ele arrumar a sua casa, porque ele ia morrer. Queridos, eu imagino o que estava passando na vida e no coração desse homem. Talvez muitas pessoas aqui não conseguem dimensionar aquilo que acontecia, que estava passando na vida daquele homem. Mas talvez muitas pessoas aqui que já enfrentaram situações difíceis, pode imaginar um pouquinho o que passou no coração daquele homem. Sabe, queridos, os dias maus, quando nós olhamos a vida, o histórico desse homem, os dias maus, ele não escolhe se você é uma pessoa boa, ou se você é uma pessoa ruim, ou se você é uma pessoa que está fazendo tudo certo, ou se você é uma pessoa que está fazendo tudo errado. É certo que tudo aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Mas o dia mau, querido, ele vem na vida de todas as pessoas. Jesus, quando estava despedindo os discípulos em João 16, sobre aquilo que os discípulos viveriam após a ida de Jesus, no versículo 33 de João 16, diz que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, queridos, esse rei era um bom rei, um rei que fez diferença durante o seu tempo, porém se encontrava enfermo, se encontrava doente, passando, ou seja, por um momento de grande dificuldade. E quando nós falamos sobre enfermidade, não tem como nós não falarmos de muitas outras coisas, como fraqueza, como debilidade, como gastos, coisas nesse sentido. Quando nós falamos de enfermidades, é inevitável não tocarmos em outras áreas. Uma enfermidade, ela atinge a esfera da sua vida. Ela atinge você, ela atinge a sua família, ela atinge suas finanças, ela atinge tudo aquilo que está ao seu redor. Então, queridos, eu imagino que esse rei estava passando não somente um problema pessoal, mas aquele problema também estava atingindo a sua casa, atingindo a sua família. Porque quando o profeta chega, ele fala: olha, arruma a sua casa, organiza as coisas aí,
põe a sua casa em ordem, porque vai morrer. Porque morrerás. Queridos, eu imagino na cabeça daquele rei, quando ele ouviu essa palavra de um profeta que era Isaías, um homem de Deus, um homem que tinha um respaldo do Senhor. Isaías era um homem, sabe, muito respeitado em Israel, porque Israel reconhecia sobre a vida de Isaías o ofício do profeta. Ele de fato era o profeta do Senhor naquele tempo. E Isaías chega na casa dele e fala isso para ele: olha, arruma a sua casa porque você vai morrer. Como se não bastasse aquele homem estar enfermo, certamente ter gastado em muitas coisas, certamente a sua família abalada, certamente em debilidades diversas, fraquezas, pensamentos ruins, esses ataques na mente. Como se não bastasse, ainda chega um profeta no calibre de Isaías e diz: arruma a sua casa e vai, porque tu vais morrer. Quando eu paro para pensar nisso, queridos, eu fico imaginando assim: poxa, estar enfermo, estar com problemas de debilidades, fraquezas, com a família toda atingida por causa daquela situação, já não bastasse, e ainda chega um profeta do calibre de Isaías aqui, e fala para mim arrumar a minha casa porque eu vou morrer. Ou seja, o problema que estava acontecendo na vida de Ezequias, estava pronto, ou estava a um passo de se tornar ainda pior. Como se não se bastasse a enfermidade, uma notícia que agora traria ainda mais problemas sobre a vida daquele rei. Só você, levanta só o dedinho do pé esquerdo. Só você que já teve um problema na sua vida e de repente você acha que as coisas vão mudar e parece que elas pioram ainda mais. Quantos já passaram por isso? Quantos já enfrentaram uma situação assim? Eu me lembro de uma situação que eu vivi uma vez, queridos. Quando 3 meses de casado, eu fui fazer um exame, um check-up, porque eu não fiz antes do casamento, porque foi uma correria louca e não teve jeito para a gente fazer. E de repente, falei: vamos fazer? Vamos. E eu fui fazer um check-up, 3 meses de casado. O meu exame consta que eu tinha hepatite C. Como se não se bastasse, eu comecei então a fazer o tratamento da hepatite C. Segundo a medicina, a hepatite C não tem cura. Hoje, encontrou-se já uma medicação que tem um tratamento da hepatite C que vai até 90% de cura. Mas a medicina não afirma que a hepatite C tem cura. É uma doença crônica. E aí então, queridos, eu fui para o tratamento. E foi um choque na minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa. E quando nós sentamos diante do médico, o médico disse assim: olha, é o seguinte, se vocês quiserem ter filhos, tem que ser agora. Se vocês quiserem ter filhos, tem que ser agora. E aí nós começamos então a conversar com esse médico começou a nos instruir. E aí nós demos um tempo, e nesse tempo nós começamos a conversar a respeito disso, de podermos ter um filho, porque depois do tratamento pode ser que não daria mais para ter um filho, porque o tratamento traria algumas sequelas, algumas situações, que era um tratamento muito forte, e então não daria para ter o filho. Então nós negociamos: então vamos ter a neném antes então vamos lá, irmãos, e começamos a ser usados por Deus um na vida do outro. Um dia, irmãos, eu estava na igreja, e um profeta chegou lá e falou assim: Deus está trazendo muitos filhos para essa igreja. Aí as irmãs: glória a Deus, aleluia. Aí ele falou assim: irmãos, deixa Deus te usar. Ou seja, vamos fazer a nossa parte, né? Então, queridos, eu e minha esposa, nós conversamos, e poucos meses depois ela engravidou da Laura.
E aí ela engravidou da Laura e nós corremos no hospital e falamos com o médico para que então pudéssemos fazer o tratamento. E então nós começamos a entrar no tratamento e gastos vieram em muitas situações, viagens, Goiânia, todo final de semana a gente naquela correria, viagem, e a igreja, o ministério estava assim no ápice, né? Então essa igreja estava no início, a igreja crescendo e a gente envolvido com tudo ao mesmo tempo, e tratamento, e criança nascendo, e grávida, e o trabalho, e ela saindo do trabalho e não saindo, e a igreja, e então de repente, pá, nossa filha nasce, glória a Deus, e eu comecei o tratamento, e no tratamento eu comecei uma coceira no corpo, irmãos, que eu fiquei impressionado, como que pode alguém coçar daquela maneira? Irmãos, era uma coceira tão forte, que eu coçava, se sangue saía na minha perna, nas minhas costas, na minha cabeça, nos meus braços. O único lugar no meu corpo onde não tinha coceira era no meu rosto. Era o único lugar no meu corpo que não tinha coceira, era no meu rosto. O meu corpo inteirinho tomado. Eu não trouxe as fotos, mas um dia, se você quiser ver, eu posso te mostrar. Meu corpo inteirinho tomado de uma coceira, de uma alergia esquisita, uma alergia medicamentosa, por causa do tipo do medicamento que eu estava tomando, que era muito forte na época. E aí então nós começamos a ir em médicos para ver essa questão dessa coceira, como se não se bastasse, tomando a medicação da hepatite C muito forte, causando sérias situações, envolvido com a igreja, com o trabalho, com o neném recém-nascido, e de repente a gente encontra que essa coceira era uma psoríase. Aí o médico olha para nós e fala assim: olha, essa doença não tem cura. Eu pronto, mais uma. Primeiro uma hepatite C, agora uma psoríase, que não tem cura. E agora? E aquela coceira, irmão, aquela coceira doida, e eu pensei, gente, agora não tem jeito de ficar pior. Agora não tem jeito mais de piorar, eu acho que a situação chegou no ápice. Agora Deus, ou o Senhor cura de uma vez por todas, o Senhor me leva, porque não tem outra explicação aqui não. Aí de repente, irmãos, começa a estourar uns furúnculos no meu corpo. É na perna, é nas costas, é nas nádegas. E aquele tanto de furúnculo estourando, aí de mim passa para minha esposa passa para minha filha. Eu falei, meu Deus, o Senhor é o mesmo Deus de Jó. Irmãos, a gente ri agora, mas vocês não têm noção, irmão, do que aquilo trouxe sobre a minha vida nessa época. E as coisas não pararam, tudo no mesmo ritmo. Igreja, minha esposa saindo do trabalho, igreja, filho recém-nascido, e a gente trabalhando, a gente servindo ao Senhor, e correndo aqui, correndo ali, abrindo igreja, abre uma igreja aqui, abre outra igreja dali, e sai daqui, levanta um pastor daqui, levanta outro dali, e começa, irmãos, e daquele jeito. Irmãos, é algo tão fantástico, e o único momento que eu não coçava é quando eu estava pregando. Eu coçava dentro de casa, dentro do carro, na rua, andando, sentado, deitado na cama. Os meus lençóis já jogaram fora, porque depois que o Senhor Jesus me curou, a gente fez questão de jogar tudo isso para fora. Os lençóis, tinha vários deles, tudo marcado de sangue, das coceiras que iam coçando, e aquilo pegava nos lençóis e marcava os lençóis. Eu tenho um colchão, que hoje não é meu mais, está com a minha mãe, tem as marcas de sangue nele, dessa época. Quando eu achei, irmãos, que o negócio já não tinha como mais piorar, de repente vem então esses furúnculos na pele. E eram tão grandes, irmãos, e tão doloridos, que quando eu sentava eu sentia eles estourando. Irmãos, era terrível. Eu me lembro que foi uma coisa assim de 20 furúnculos do corpo. E aquilo você não pode encostar em ninguém, senão você transmite para outra pessoa. E então minha esposa começou a pegar também. E quando eu menos vi, a minha filha também começou a pegar. Pronto. Sabe, queridos, eu não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se você entende, sabe, o que eu estou querendo passar para você, mas essa é a história desse homem chamado Ezequias. De um homem que era bom, de um rei que era bom, de um rei, sabe, que estava governando um povo, de um rei que foi responsável por um reavivamento no povo de Israel,
de um homem que sabe que tinha um bom status. Não tinha problema nenhum com esse homem. A única coisa que ele tinha foi uma enfermidade que agora o profeta disse que ele ia morrer. Sabe, queridos, eu vejo que muitos de nós, no lugar desse homem, no lugar de Ezequias, estariam em crises maiores, como depressão, como desespero, choro incessante, sabe? Outros querendo sair da igreja, e até mesmo pessoas que se revoltam contra Deus. Às vezes nós enfrentamos coisas que nós olhamos e falamos assim: Deus, o Senhor me esqueceu. Irmão, falando agora para você, nem se Deus quiser, Ele consegue te esquecer. Porque todas as vezes que Ele olha para Jesus, Ele vê você. Não tem jeito de Deus te esquecer, irmãos. Mas parece que em alguns momentos da nossa vida nós estamos assim. Parece que a única coisa que nós conseguimos enxergar são situações de dificuldades, problemas, dores, conflitos, lutas e situações adversas. Parece que é só isso que nós conseguimos enxergar. Quando nós estávamos nesse período, irmãos, eu estava aqui desse mesmo jeito, falando com algumas pessoas que estão aqui, hoje tem outras pessoas, e eu estava com a minha vida normal. Mas, queridos, aquele conflito dentro de mim, em dizendo para mim: por que você ainda continua pregando o evangelho desse jeito? Por que você ainda continua a ir para a igreja assim? Quantas pessoas não conseguem lidar com essas situações e elas abandonam as coisas? Quantas pessoas que não conseguem aquilo que elas querem numa igreja, elas vão para outra igreja. Aí da outra igreja, elas não conseguem também, vão para outra igreja. Quer dizer algo para você: o problema não está na igreja, e na igreja também não está a solução. A única coisa que pode mudar a sua vida é Deus. Deus é o único que pode mudar, é o único que pode trazer uma reviravolta na sua história, é o único que pode trazer uma resposta na situação que você esteja passando. O único que pode mudar a situação da tua vida é Deus. E Deus não se limita a uma igreja X, W, Y, não. Deus não se limita a uma fachada. O seu negócio é com Ele. É com Ele. É verdade, queridos, que sempre que passamos por decisões importantes na nossa vida, dúvidas, ou alguma dificuldade que precisamos, sabe, de uma solução, essas coisas sempre nos levam a buscarmos uma resposta de Deus. E nós buscamos isso de todas as formas. Nós fazemos barganha com Deus, nós fazemos voto, nós fazemos muitas coisas para buscar uma resposta de Deus. Nós vamos atrás de pessoas, nós vamos atrás dos profetas. Pastor, é errado ir atrás de profeta? Não, querido, não é errado não. Não é errado você ir atrás de profeta, mas eu quero dar uma notícia para você nessa noite. O maior profeta na sua vida é você mesmo, porque você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, e a palavra de Deus não te está restrita, a palavra de Deus está aberta para você buscar aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Sabe, queridos, e nesses momentos a gente vai buscando tudo, a gente dá tiro para todo lado. Eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Antes dela chegar em Jesus, a Bíblia diz que ela é despendida em gastar o seu dinheiro com todos os médicos. Ou seja, ela gastou tudo que ela tinha. Imagina quantos médicos aquela mulher foi. Se a Bíblia destaca que aquela mulher gastou tudo, é que aquela mulher tinha alguma coisa, e não era pouca. Imagina que aquela mulher fez de tudo. Foi no curandeiro, foi no pai de santo, foi no macumbeiro, foi em tudo quanto é lugar. Gastou tudo que ela tinha, buscou resposta de tudo quanto é jeito. Mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, aquela mulher foi completamente curada. A fé entrou no coração dela, e ela foi completamente curada. Sabe, queridos, muitas vezes são essas situações que nos levam a buscar uma resposta de Deus.
Mas olha, eu quero mostrar para você um meio eficaz de você buscar a resposta de Deus. É quando você se envolve com Deus na oração. É quando você se entrega, quando você se rende à presença dEle. Muitas coisas na sua vida não têm resposta porque Deus está te esperando em um lugar para falar contigo. Muitas coisas ainda na sua vida não se resolveram porque Deus está te esperando em um lugar para falar com você. Muitas coisas da sua vida ainda não tomaram rumo porque Deus está esperando você em um lugar para falar com você. Esses dias eu postei uma frase no Facebook, agora que eu pus o negócio começou a bombar. Antes de você procurar uma esposa ou um marido, você precisa se encontrar com Deus. Antes de você querer buscar qualquer coisa na sua vida, você precisa ir para a presença de Deus. Porque Ele, de fato, sim, tem a resposta que você precisa. Sabe, queridos, Marta, quando estava com Lázaro, seu irmão, seu único irmão, homem, enfermo, Marta foi correndo até onde Jesus estava. E falou assim, Jesus, o seu amigo, a quem tu amas, está doente. Olha o tanto que Marta era sagaz, irmãos. Jesus, o teu amigo, a quem tu amas, está doente. E Jesus dá uma palavra para ela, Marta, a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Marta já tinha a resposta de Deus no coração dela. Mas Marta ainda ficou inquieta, ela ainda ficou correndo para lá e para cá, e buscando alguns motivos, porque Marta tinha uma personalidade assim, ela, sabe, uma palavra para ela não bastava, uma palavra para ela não era suficiente, ela precisava ver o negócio. Nós vemos também, querido Abraão, que quando soube que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão então ora a Deus. Porque Abraão lembra que lá em Sodoma e Gomorra estava Jó, que é o seu sobrinho, a sua esposa e os filhos dele. E aí, então Abraão começa a ter um diálogo com Deus na oração, a respeito se o Senhor estiver 20 justos naquela cidade, o Senhor destruiria ela? Não, por causa de 20 justos, eu não destruo aquela cidade. Então, sabe, Abraão foi em uma conversa com Deus ali, até livrar toda a família de Ló daquela cidade. Até livrar toda a família de Ló daquela cidade. Certa vez, queridos, a minha mãe, ela também, devido a uma situação que estava acontecendo na minha casa, ela também foi buscar uma resposta de Deus para a situação da minha família, da nossa família. Quantas pessoas estão buscando uma direção de Deus para a sua casa, para a sua família? Queridos, eu me lembro que a minha mãe, ela falava, eu não estava presente nessa época, porque foram 4 anos de busca que ela teve, para que nós pudéssemos ser encontrados por Deus. Foram 4 anos de insistência, de perseverança, de oração, de jejuns, de joelho no chão, porque a minha casa estava um caos. Meu pai era um alcoólatra, eu era um viciado em drogas. Uma família estava perdida, e quando ela olhou para a casa dela e viu que a casa estava sendo destruída, ela não aceitou aquela situação, ela foi buscar quem poderia de fato resolver as situações da vida dela. Embora minha mãe ainda não ser cristã, embora minha mãe ainda não conhecer a Deus de verdade, minha mãe havia buscado em muitas coisas, mas um dia ela entra para dentro do quarto dela e ela começa a falar com Deus sobre a minha família, sobre a família dela. E Deus fala com ela, e Deus dá direção para ela para buscar um homem. Olha, procura um homem, que lá está a resposta para a sua casa. Deus direcionou ela à vida de um pastor, o pastor Nerildo, que é o pastor da comunidade evangélica. E ela foi lá e falou assim: olha, pastor, talvez o senhor não me conheça, eu já ouvi falar quem que o senhor é, mas eu quero dizer algo para você, foi Deus que me mandou aqui. E Deus me disse que a resposta da minha família está aqui. E aquele homem começou a discipular a minha mãe.
E 4 anos, em 3 anos meu pai foi para Jesus, em 4 anos eu fui para Jesus. Toda a nossa casa foi salva. Os meus pais hoje são pastores. Eu tenho uma família pastoral, minha irmã que segura, porque daqui um dia chega o dia dela também. Mas, queridos, muitas vezes essas situações, elas são os momentos mais propícios, aonde Deus quer se revelar a você, aonde Deus quer trazer algo à sua vida que você ainda não experimentou da parte dEle, aonde Deus quer trazer algo ao seu coração da forma com que você ainda não conheceu. Lá em Isaías 38, no verso de número 2, depois que Ezequias teve aquela notícia, o que ele fez? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então Ezequias virou o rosto para a parede, então orou ao Senhor. Ezequias, queridos, poderia ter falado muitas coisas para o profeta, porque ele era rei. Ele poderia chamar os guardas: prenda esse homem, isso é louco. Prenda esse homem. Ezequias podia ter feito muitas coisas, mas o que ele fez? Ele virou o seu rosto para a parede e começou a orar. Sabe por quê? Porque ele conhecia quem era o teu Deus. Ele sabia quem era o teu Deus. Ele sabia que a situação dele era grave, era uma enfermidade. Mas quando ele teve a notícia do profeta, o negócio se agravou ainda mais. Porque ele sabia que aquela palavra veio de fato mesmo para levar ele. Mas o que ele fez? A atitude de Ezequias: virou o seu rosto para a parede. Ou seja, ele nem levantou, ele nem murmurou, ele nem falou nada, ele nem gritou, ele nem gemeu. Ele virou o rosto para a parede e começou a orar, e começou a falar com Deus. E o que ele disse no verso 3? E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ou seja, Ezequias virou o seu rosto para a parede, ele foi para a oração. E na oração ele começou a lembrar a Deus da sua caminhada. Ele começou a lembrar a Deus da vida dele com ele. Ele começou a lembrar a Deus dos tempos pelos quais ele estava na presença dele. E a forma com que Ezequias servia a ele. E a forma com que Ezequias vivia na presença dele. Sabe, queridos, quando eu vejo o que estava acontecendo com esse homem, eu vejo que esse homem não foi buscar nenhum outro recurso a não ser falar com Deus. Talvez você que está aqui nessa noite, a única coisa que você precisa para uma resposta daquilo que você tem buscado é falar com Deus, é rasgar o teu coração na presença dEle, é voltar-se para a parede, sabe, é inclinar-se diante dEle, é se entregar a Ele. A Bíblia diz que Ezequias começou a lembrar: Senhor, lembra-te de mim, lembra que eu andei reto na tua presença. Porque aquele homem era um homem bom, ele fazia as coisas retas diante de Deus. Eu não sei como que seja a sua situação, eu não sei se o que você está vivendo hoje é por causa das suas sementes que você plantou, talvez sejam as consequências que você está vivendo na sua vida. Quero te dar uma notícia boa nessa noite: não importa qual sejam as consequências ou aquilo que você plantou, mas se você se inclinar ao Senhor e se voltar para Ele, Ele é fiel e justo para te perdoar, para te erguer, para te lavar, para te limpar, para apagar tudo aquilo na sua vida, e ouvir as suas orações e começar a mudar a sua história. Em 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessares, pois, os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça.
Davi era um homem que experimentava a graça de Deus mesmo na antiga aliança. Porque Davi, ele chegava e lançava-se na presença de Deus e falava: Deus, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me. Senhor, se pequei contra ti, Senhor, me perdoa, Senhor, me lava, Senhor, me restaura. Não aparte de mim o teu espírito. Davi se humilhava, Davi se entregava. Ele chegava e rasgava o teu coração, e todas as vezes Deus mudava a sorte de Davi e concedia misericórdia a Davi. Porque, queridos, todas as vezes que nós decidimos orar e buscar ao Senhor de todo o nosso coração, você pode esperar que a resposta vai vir. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29, no verso de número 12. Quando nós nos voltamos para a oração, Deus começa a estabelecer a vontade dEle na nossa vida. Deus começa a estabelecer a vontade dEle na nossa vida. É na oração aonde Deus vai encontrar a liberdade que Ele precisa para colocar as coisas nos seus devidos lugares na nossa vida. A oração, queridos, ela tem como dois propósitos na nossa vida: de nos levar a dois lugares. Um, ao reconhecimento de que precisamos de Deus. E dois, ao lugar do relacionamento com Deus. Jeremias capítulo 29, verso 2 diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No verso 14: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ou seja, o profeta Jeremias estava trazendo uma palavra ao povo de Israel, que estava em exílio na Babilônia, dizendo para ele: olha, povo, se vocês me buscarem, mesmo presos, mesmo exilados, se vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu os ouvirei. Eu os ouvirei. Se vocês orares a mim, eu os ouvirei. Sabe, queridos, a oração, ela vai estabelecer em nós dois lugares importantíssimos. É o lugar do reconhecimento de que nós precisamos de Deus, e um segundo lugar aonde nós nos relacionamos com Deus. Entenda isso, querido. Não importa quanto tempo você esteja caminhando com o Senhor, não importa se você tem feito tudo certinho na presença de Deus, o dia que você sair do lugar de oração, Deus vai movimentar as coisas para você voltar para lá de novo. Porque quando você sai do lugar de oração, você sai do lugar de relacionamento com Deus. E Deus, Ele não só quer simplesmente mudar a sua história. Deus não quer simplesmente, trazer bênçãos sobre a sua vida. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em realizar sonhos. Deus tem prazer em nos prosperar. A Bíblia diz em Salmos que Ele se alegra na prosperidade dos justos. Deus, Ele se alegra em que nós estejamos bem. Mas Deus não abre mão do seu lugar de oração. Deus não abre mão do seu lugar de relacionamento. Deus deu tudo para Adão, mas todos os dias, às 6 horas da tarde, ele estava lá no jardim. Ele estava lá no jardim, porque ele queria relacionar com ele. Ele queria ter momentos com ele.
A resposta de Deus, queridos, ela vem quando nós decidimos rasgar os nossos corações e irmos para a presença de Deus em oração. Muitas pessoas podem nos ajudar, mas existem coisas na sua vida que está entre você e Ele. As pessoas podem te ajudar a abrir portas para você. As pessoas podem te ajudar a resolver um problema para você. As pessoas podem te ajudar a cobrir uma situação, a quebrar o seu galho. As pessoas podem te ajudar. Mas a única pessoa que pode resolver é Deus. Porque esse é um lugar onde Ele preparou para relacionar com você. É um lugar onde Ele quer mudar a sua história. É um lugar onde Ele quer completar em você um propósito. Entenda isso, meu querido. É maravilhoso, saber que você é filho de Deus, que você nasceu de Deus, que Deus tem bênçãos maravilhosas para você. Mas melhor ainda é saber que esse Deus que me ama, que me fez, que me constituiu, que deu Jesus para morrer no meu lugar, tem um propósito na minha vida. Tem um projeto na minha vida. Ele tem algo comigo nessa terra. Ele tem algo que diz respeito a eu e Ele aqui nessa terra. Deus, Ele se movimenta no nosso meio, mas Deus está procurando corações sensíveis, para que Ele possa falar de forma pessoal. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: quando orares, entra para dentro do teu quarto e fecha a porta, e fala com teu Deus em secreto, que está em secreto, porque em secreto o teu Deus te recompensará. Sabe, Deus te chama para esse lugar secreto. Deus te chama para esse lugar onde fica você e Ele. Nesse lugar onde, sabe, ninguém está te ouvindo, ninguém está te vendo, a porta está fechada. Mas é exatamente neste lugar que Deus quer estar com você. É nesse lugar onde você se derrama. A Bíblia diz que depois que Ezequias orou e ele começou a chorar, e a chorar muitíssimo, ou seja, ele começou a derramar a sua alma na presença do Senhor. Ele começou a se quebrantar na presença do Senhor. Ele começou a se render inteiramente, completamente na presença do Senhor. Existe muito mais, queridos, do que você fazer trocas e barganhas com Deus. Existe um lugar que Deus preparou para conversar diretamente com você. Um lugar que Deus preparou para que vocês possam, sabe, ter momentos de intimidade. O quarto fala de um lugar de intimidade. Fechar a porta é para que ninguém veja, ou seja, é um lugar pessoal. Talvez você está passando por situações desse tempo, entenda. A sua resposta não está lá fora, está dentro do seu quarto. Porque quando você entrar lá, e você começar a orar em secreto, com teu Pai que está em secreto, Ele começará a te recompensar. Ele começará a mudar as coisas dentro de você. Porque na oração, queridos, é onde nós temos a convicção daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Entenda isso. Antes de qualquer coisa se materializar no natural, ela precisa ser real dentro de você. E ela se torna real dentro de você quando você está nesse lugar de relacionamento, porque é nesse lugar que elas são geradas no seu espírito. É nesse lugar que elas são geradas dentro de você. Todos nós precisamos, queridos, estar nesse lugar secreto. Todos nós precisamos de algum momento entrar neste lugar secreto. É aí onde são gerados os propósitos, os sonhos, as respostas de Deus para as nossas vidas. A oração de Ezequias, queridos, fez Deus fazer o profeta voltar à sua casa. Isaías capítulo 38, no verso 4. Isaías 38, 4.
Depois que, no verso 3, no final, ele chorou muitíssimo. Ele orou, falou com Deus e chorou muitíssimo. Aí no verso 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. No verso 6, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. No verso 7, no 7, e isto te será da parte do Senhor, como um sinal, de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Quando o profeta diz que ele iria morrer para arrumar a sua casa, Ezequias volta para a oração. E quando Ezequias termina a oração, Deus fala para o profeta voltar. E Deus acrescenta mais 15 anos sobre a vida daquele rei. Deus traz, Deus acrescenta, Deus responde à oração daquele homem, daquele rei, que havia recebido um decreto de morte. E agora o Senhor reverte aquela situação, muda aquela situação e prolonga os seus dias sobre a terra. Entenda isso, queridos. A sua oração, ela vai fazer Deus criar situações para acrescentar aquilo que você não tem. O que estava dito àquele rei, que ele morreria, mas a oração fez Deus acrescentar o que ele não tinha, a vida. Eu não sei qual é a resposta de Deus que você precisa. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Pare de ficar buscando nos lugares, nas coisas e nas pessoas. Entre para dentro do teu quarto, porque Deus quer fazer um rebuliço, Deus quer acrescentar, Deus quer trazer respostas sobre a tua vida nessa noite. Eu venho nessa noite como um profeta de Deus, dizer isso para você nesse lugar. É hora de você voltar para a oração. Não pense que você não sabe tudo. Não pense que você, porque tem 10, 15 anos que você está na igreja, você sabe tudo. Você não sabe nada. Quem sabe tudo é Deus. E Deus quer que você esteja nesse lugar, porque nesse lugar aonde nós nos humilhamos, é aonde nós conhecemos a graça e a misericórdia dEle, nesse lugar de oração. Amém? Receba esta palavra para o teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé?